Bom, então hoje, depois de uma pausa, né, um intervalo um pouquinho maior que tivemos, hoje retomando no capítulo 7 do livro Renúncia, é o último capítulo da primeira parte. Inclusive, hoje nós provavelmente vamos terminar esse sétimo capítulo e juntamente terminamos a primeira parte. A gente estava acompanhando a vida do Cirilo e da família do Cirilo na América. O Cirilo recebeu a notícia da morte da Madalena. Foi muito difícil para ele e ele tem lidado ocupando o tempo com o trabalho, com a dedicação ao dever junto com a família ali. Mas começaram a acontecer algumas coisas que, por movimento da própria Susana, né, que ela sempre teve um interesse, né, pelo Cirilo. Aliás, a- toda a história da morte da Madalena, ao fato de eles agora estarem separados, é principalmente por causa da Suzana. E a família também está acreditando que é melhor para que o Cirilo case-se novamente. E a Suzana, a mãe dele, na verdade, a gente terminou quando a mãe dele foi conversar com ele, falando dessa, abrindo possibilidades nesse sentido, e ele, na verdade, não aceitando muito bem, falando para a mãe dele que ele acha que não é possível amar duas pessoas, porque o coração dele, mesmo que a Madalena supostamente, né, falecida, tivesse então falecido, ela ainda ocuparia sempre o lugar principal dentro do coração dele. E nós vamos então voltar a partir daí, nesse item 15 aqui. Só lembrando então o nome do capítulo, né, Caminhos de Luta. E vamos lá. Os meses corriam, intensas expectativas para a filha de Jacques, quando o inesperado acontecimento veio imprimir novo rumo à situação. Certa manhã, de radioso domingo, após o culto, o ancião de Belfast procurou Susana, declarando-se mensageiro de grave assunto, que desejava examinar a sós com ela. Então, depois daquela conversa com a mãe, um tempo se passou e a Susana sempre querendo, de alguma maneira, chegar e concretizar, né, a união dela com o Cirilo. Mas aí acontece esse episódio. A jovem atendeu algo perturbada, visto não contar com a assistência do genitor, que se encontrava ausente. Logo que se defrontaram a sós na saleta particular, Abraão Gordon, que era uma pessoa importante em todo o grupo ali, respeitada, né? Abraão Gordon expandiu-se com alegria. Não tivestes, exclamou sorridente com ares patriarcais. Teu pai não ignora o que te venho dizer. Conversamos ontem à noite e, tendo-me ele asseverado que o caso não lhe reclama a autoridade paternal e sim o teu coração de filho. Mas que vem a ser tudo isso, tio Abraão? Interrogou a jovem, obedecendo aos costumes familiares com a designação mais íntima. Di-lo-ei sem circunlóquios, respondeu o ancião sorridente. É que a colônia está precisando de gente nova e novos lares. E Carlos me incumbiu de consultar-te quanto à possibilidade de um enlace que a todos nós se afigura auspicioso. Então, o Abraão Gordon tem um filho, o Carlos, e o Carlos tem interesse, então, em se casar com a Susana, e é de interesse ali de todos, né? De povoar o novo mundo ali, a nova colônia. E então ele veio trazer essa notícia para Susana. Susana descorou. Não esperava tal coisa. A presença do velho amigo que se habituara a respeitar desde menina impunha-lhe uma resposta leal. Então ela não poderia agir intempestivamente. Era uma figura, como eu falei, respeitada. E ela então teria que dar uma resposta à altura.
mas a sinceridade e nobreza da consulta causavam-lhe estranha emoção. Admirava Carlos Gordon como rapaz culto e digno, mas não conseguiria ir além disso. Pois que se lhe impunha formal recusa, procurava debalde os recursos da palavra. Diga, Susana, continuou o ancião solícito, por que te perturbas? Considera que não tens nenhum considera que não tens nenhum compromisso. E vendo que ela não lhe retribuía a insatisfação que lhe oferecia com tanto júbilo, calculou a luta íntima que lhe ia na alma e procurou socorrê-la. Teus olhos rasos d'água, tanto quanto a expressão do rosto, são assaz eloquentes para mim. Já sei que não podes preencher o futuro de Carlos tal como o imagina ele. Nesse comenos, sentindo-se fielmente interpretada, a jovem Susana prorrompeu em pranto, dando a perceber que nutria velhas mágoas. Abraão, tocado pelas profundas experiências da vida, inclinou-se paternalmente e disse: Acaso terás sentimento que eu não possa conhecer? Não creio que andes indiferente nessa nossa Nova Irlanda. Naturalmente, hás de ter inclinações que ignoro. Carlos e João são filhos do meu lar. Cirilo é também meu filho por afinidade. Tuas lágrimas revelam alguma coisa em teu coração que eu preciso conhecer. Porventura aguardas o braço de Cirilo para penetrar os mistérios do amor? Então, sem ela dizer uma única palavra, o Abraão Gordon já meio sente e coloca ali o que ele está pensando que é o que exatamente o que está acontecendo. A tais palavras, ditas em tom de imenso carinho, a filha de Jacques levantou o olhar e fez um gesto afirmativo, que não podia deixar margem a qualquer dúvida. Pois bem, replicou o bondoso velhinho, revelando carinhosa compreensão. Fica descansada, eu mesmo me entenderei com Cirilo. Ela esboçou um gesto de reconhecimento e falou: Tio Abraão, tendes sido para mim um segundo pai. Entretanto, não desejo ofender os sentimentos nobres de Carlos. Ora essa, não te incomodes com isso. Meu filho não saberá dessa nossa palestra. Dir-lhe-ei que, informado da tua preferência, resolvi não tocar no assunto visando a completa felicidade de Cirilo. Como vos agradeço, murmurou a jovem, osculando-lhe ternamente as mãos. E, no fundo, assim, fazendo uma pausa, né, uma análise, a gente vê que, no fundo, a Susana tem sentimentos genuínos para com o. Não que esteja utilizando das maneiras corretas de conseguir aquilo que ela deseja, né? Tem uma certa educação, uma certa preocupação. E isso não é diferente de muita coisa do que a gente vivencia, né? E tanto dentro de nós mesmos quanto analisando situações alheias. Mas eu fico analisando como é discreta a linha que separa, né, um envolvimento e uma condução adequada daquilo que tem que ser feito, mesmo que seja para preencher um chamado do próprio coração, né, uma atração amorosa, mas de maneira egoísta ou de maneira a passar por cima, porque assim, aqui a gente está vendo uma Susana sensível, sofrendo, tentando ser cordial, se preocupando com o sentimento do Carlos, por exemplo, mas lá atrás a gente vê um outro lado da Susana, né? O que ela foi capaz de fazer quando percebe que existe uma provável pessoa que coloque a felicidade dela em risco.
Então, uma pessoa que arquitetou, colocou em prática um plano cruel. Então, é interessante desses livros do Emmanuel, principalmente, como sempre, e isso eu vi também nos livros da Ivone, do Amaral Pereira, né, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumières e o Drama da Bretanha, como a espiritualidade nos traz os dois lados de um espírito em jornada de aperfeiçoamento, né? Imperfeito, mas ainda com luz e sombra, né? Já com bagagem adquirida na direção da luz e com ainda o egoísmo, o orgulho que carregam aí na direção contrária. Então, só fazendo esse parênteses para a gente analisar que todo espírito não é exclusivamente mal nem exclusivamente bom ainda nessa jornada, nesse caminho que a gente está. E enquanto o ancião se retirava, Susana experimentava novas esperanças banharem-lhe o coração. Na noite daquele mesmo dia, Gordon solicitou do filho de Samuel uma entrevista em particular. Então aí o Abrão Gordon foi falar com Cirilo. Cirilo o acompanhou a um canto da extensa varanda, não isento de alguma inquietação. A influência do velho amigo dos Davenport era sempre decisiva no seu caminho. O que Jacques conseguia dele por efeito de amor, Abraão igualmente obtinha por força de autoridade moral. Algo perturbado, o filho de Constância seguia-lhe os gestos mínimos até que o padrinho começou a falar depois de longas reflexões. Meu filho, venho tratar da solução de problema de importância capital para as nossas famílias. Contudo, espero que me compreendas a intenção como se exposta fosse por teu próprio pai. Sou todo ouvidos, replicou o rapaz, considerando a solenidade do preâmbulo. É que, continuou o velho com bondade, não podemos concordar com o teu isolamento, e talvez saibas que Susana te ama desde a adolescência. Mas eu já me casei uma vez, redarguiu Cirilo, desejando fugir ao assunto. Isso, porém, não impede a recomposição da vida. Não me sinto bem ao pensar nisso. Por vezes, tio Abraão, quando essas ideias me ocorrem, tenho a impressão de me trair a mim mesmo. O amor conjugal, a meu ver, é único, insubstituível. Sempre encarei o segundo matrimônio como taça vazia. Que teria então para oferecer a Susana? Essas ideias, crê, não passam de fantasias, sem fundamento no plano das realidades positivas. Sou casado em segundas núpcias e nem por isso me considero o pior dos homens. O rapaz experimentou um leve abalo, visto não ter encarado o problema sob esse aspecto, firme no propósito de insular-se no seu infortúnio em culto de eterna saudade. Gordon continuou. Entretanto, compreendo os teus escrúpulos até certo ponto. A mocidade nos enche o coração de sublimes idealismos. Todavia, as vozes da experiência são muito diversas. Sei da saudade que te empolga o espírito afetuoso, mesmo porque, dada a tua conduta presente, parece-me que a esposa morta resumiu no mundo o conjunto dos teus melhores ideais. No entanto, poderás guardá-la na memória como símbolo de inspiração, como página viva a reler diariamente no imo da alma a fim de criar uma nova situação feliz. A primeira mulher foi a jardineira cuidadosa e fiel, que te deixou o perfume de lições sacrossantas para toda a vida. Mas não há esquecer que não estás fora do jardim da vida. Cirilo não respondeu, engolfado em profundo cismar. Julgas porventura, meu filho, que Nova Irlanda poderia progredir somente às expensas de nobilíssimos ideais? Muita vez tenho ouvido tuas apologias calorosas à opulência da terra que nos foi confiada. Repara o maciço da vegetação luxuriante
que se perde na noite e observa como o rio vai espalhando a vida silenciosamente. Toda a extensão vastíssima que o nosso olhar abrange espera o braço do homem. Meditemos nesse imperativo da natureza. A criatura viverá pelo coração, mas necessita aplicar e multiplicar os braços para colaborar na obra divina. A floresta requer cuidado. A terra aguarda o intercâmbio das sementes no seio fecundo. O curso d'água reclama retificações para trabalhos proveitosos. Os campos mais áridos sonham com um braço de rio. O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita sem lar e sem prole. O filho de Samuel desejava confutar, expender argumentos ponderosos, mas a autoridade patriarcal de Gordon era sempre sagrada aos olhos de todos. As razões por ele invocadas, frutos de madureza e de bom senso, também lhe pareciam dignas de ponderação e respeito. Afinal, o venerando ancião sempre tinha uma preocupação mais elevada pelo bem coletivo, uma observação sensata, colimando o supremo alvo da vida, perpetuar a espécie. Sua dedicação aos problemas da gleba, manifestada não apenas teoricamente, mas exemplificada com sacrifícios, era um dos muitos predicados que lhe realçavam a personalidade. Todavia, examinando e profundando os mais abscôndidos ditames do coração, Cirilo sentia-se estranhamente angustiado, quando compelido a conjecturar um segundo matrimônio. Sem dúvida, a prima acumulava-o sempre de gentilezas e deferências especiais. Associava-se de bom grado aos seus planos de serviço, amparava-lhe os empreendimentos com o prestígio pessoal adquirido por sua afabilidade junto de todos os servidores. A seu ver, ela correspondia ao papel de uma boa amiga, mas não poderia jamais substituir Madalena no seu coração. As afirmações de Gordon, todavia, eram ponderáveis. Apresentavam argumentos mais fortes que os maternais. O ancião de Belfast não se referia apenas a interesses pessoais, mas à coletividade, ao impessoal, ao mundo, à obra de Deus por intermédio da natureza. Reconhecendo-lhe a necessidade de raciocinar, o tio fizera longa pausa, voltando a insistir. Espero, pois, medites o assunto e nos proporciones a certeza da breve restauração do lar, para que a Nova Irlanda se enriqueça mais tarde com a tua descendência. Forçado a tomar atitude decisiva na resposta ao velho amigo, mas querendo adiar um compromisso formal, o rapaz obtemperou sensatamente. Por enquanto, creio que não me devo pronunciar em definitivo, reservando qualquer decisão para depois da visita que tenciono fazer ao túmulo de Madalena em Paris. Abraham Gordon, porém, considerou que a resposta equivalia a meio caminho andado. Então ele não falou que não, não falou que sim, mas também não falou que não, né? Mas ele, em respeito, né, à sensatez e à figura do Abraham Gordon, falou que então ele tomaria essa decisão por definitivo somente depois de voltar a Paris e visitar o túmulo da amada dele. A situação no restrito ambiente de Nova Irlanda continuava assim a ensejar ansiosas expectativas em torno da casa de Cirilo. A renúncia de Carlos em favor do companheiro, tornando-se arredio, sem que o filho de Samuel pudesse atinar com a causa do seu retraimento, imprimia nova força à opinião dos palradores. O rapaz sentia-se cada vez mais apertado no círculo dos comentários familiares, enquanto a filha de Jacques continuava agindo. Então, por todos os lados, ele estava sendo
pressionado, né, a essa decisão. O generoso professor de Blois não encarava os boatos com simpatia espontânea, mas também não desejava intervir em decisões de tal natureza, não só porque poderia parecer egoísta ao sobrinho, como ingrato e insensível à filha, que já lhe havia confiado seus votos mais íntimos por ocasião do casamento de Madalena. Tão logo marcou a viagem para a França, com o fito de visitar o sepulcro da esposa, Cirilo notou que Susana desejava a mesma coisa. Quer dizer, além de tudo, Susana então resolve querer ir atrás. A jovem temia intimamente que o primo pudesse encontrar algum fio da sombria teia e dispunha-se a segui-lo em jornada tão penosa com a intenção de vigiar-lhe os passos. Quer dizer, ela tinha medo que ele descobrisse alguma coisa com relação à mentira que ela criou. Em face das objeções familiares, alegou que precisava de material escolar para imprimir novo impulso aos seus trabalhos educativos. A fim de não agravar a preocupação dos parentes, deliberou levar Doroteia, uma das pequenas irmãs de Cirilo. Declarava-se desejosa de visitar igualmente a sepultura inesquecível e aproveitar o ensejo para rever rever antigas relações em Paris. E não houve como dissuadi-la. Após mais de 2 anos de ausência, o marido de Madalena regressava à França, assomado de amaríssimas recordações. Não estava propriamente alquebrado, pois o trabalho contínuo do campo dotara-o de singular robustez. No entanto, o olhar reservado, a comunicabilidade esquiva davam conta da profunda mudança operada. A chegada à capital francesa, depois de longos dias de viagem exaustiva, verificou-se sem incidentes dignos de menção, a não ser a gentileza crescente de Susana. Cirilo procurou avistar-se com os velhos amigos que o receberam alegremente. Cada paisagem, cada rua, assinaladas pelos antigos hábitos, foram outros tantos espículos de consternação. Os antigos companheiros pintavam-lhe ao vivo as cenas tétricas e inesquecíveis da varíola devastadora. Muitos seres caros haviam partido para sempre. Em companhia de Susana, visitou a casa de Santo Honorato, o recanto adorável de sua primeira aventura. Os novos locatários simpatizaram com ele e o convidaram a rever o interior da antiga morada em atenção aos ascendentes da visita. Penetrou nos aposentos comovido e reverente, dando a impressão de ingressar num santuário muito amado. Susana descrevia-lhe o derradeiro quadro, indicando o local onde repousara Dom Inácio Villamil pela última vez, junto do sobrinho enlouquecido de dor. Cirilo foi mais longe. Avistou-se com a serva que sobrevivera a tantos infortúnios, vendo confirmadas as reminiscências angustiosas de que a prima parecia intérprete fiel. Das relações afetivas da extinta, encontrou apenas Colette, que se referiu à morta com lágrimas copiosas. Não conseguira vê-la no extremo instante, mas fora informada do seu passamento logo após a nuvem de sofrimento que abafara Paris por várias semanas, acrescentando que seu túmulo, no cemitério dos Inocentes, era objeto de seu carinho constante. Quer dizer, até então ele não estava encontrando nenhuma pista, né, para que pudesse se desfazer aquela mentira. Ele nem imaginava, talvez, né? Mas o que ele queria era conhecer de perto tudo o que aconteceu e tudo parecia muito bem planejado e arquitetado pela Susana, né? Tudo como ele vem observando, tudo bate exatamente como a prima passou. Onde, porém, as impressões de Cirilo se tornaram mais dolorosas foi justamente na silenciosa mansão dos mortos, quando lá chegou ao entardecer em companhia da prima e da irmãzinha.
Então foi quando ele chegou para ver o túmulo. Aproximou-se de duas campas com respeito infinito e ajoelhou-se junto à lousa que tinha o nome de Madalena. Reparou no róseo coração de mármore atravessado por um punhal, símbolo profundo que devia à lembrança do tio Jacques, e, esmagado pela saudade, soluçou longamente. A presença da prima não lhe impedia o pranto copioso. Mergulhado em preces, não reparou que Susana retirava da bolsa um papelinho. Então aqui a gente vê, né, que apesar do que eu falei há pouco tempo, do amor que ela sente por ele, né, da algumas qualidades que a gente observa, mas a gente vê como realmente não se sensibiliza tanto com o sofrimento alheio. Não é capaz de ver que para ele aquilo é uma perda muito grande, uma tristeza muito grande, e não, em nenhum momento, por exemplo, se arrepende a ponto de falar para ele: "Não, me perdoa, foi tudo um desatino." Ela continua ainda reforçando tudo aquilo que ela premeditou, né? Na verdade, planejou e executou. E aí agora, né, ele vendo ele ali chorando, tira um papelzinho da bolsa dela, né? A jovem parecia reler velhas palavras, tocada igualmente por vibrações de indizível tristeza. Tratava-se da carta que a filha de Dom Inácio lhe escrevera para a Irlanda. Depois ela aproximou-se de leve e entregou a carta ao primo, dizendo: então, aquela carta que a Madalena escreveu antes deles partirem para a América, né? Ela agora tira esse trunfo, né, da manga ali para poder sensibilizar ainda mais o Cirilo em benefício próprio. Veja, é da nossa querida morta. Ele mergulhou os olhos sôfregos no documento. Entre muitas outras advertências afetuosas, lá estavam as recomendações de Madalena. Não deixes de amparar Cirilo durante a minha ausência. Se eu pudesse, aí estaria para ajudá-lo a resolver com os nossos familiares os problemas emergentes. Mas circunstâncias imperiosas se opõem aos meus desejos. Confio, entretanto, na tua amizade. Aconselha-o, auxilia-o, como se fosses eu mesma. Então, olhem que sutil, mas ao mesmo tempo, né, maquiavélico. Ela usar dessas palavras da Madalena de querer pedir ajuda, mas ao mesmo tempo mostrando que talvez a Madalena concordasse, quisesse que na ausência dela a Susana assumisse o papel. O rapaz beijou o papel e falou comovidamente: ninguém se desvelava tanto por mim. Deixemos agora o filho de Samuel Davenport entregue à luta espiritual e voltemos à modesta chácara de Ávila, onde passaremos a examinar um novo acontecimento. Então, acompanhamos, né, todo o desenrolar da história, que a gente estava acompanhando a Madalena com a Alcione e tudo mais acontecendo em Ávila. Aí Emmanuel foi ali no Novo Mundo, nos trouxe a continuação da história do Cirilo e da Susana, e agora, mais uma vez, então, ele deixou aquela situação e voltou para Ávila. Precisamente um ano depois do auxílio prestado ao espírito de Antero de Oviedo, então, um ano depois daquele encontro da Margarida com Antero de Oviedo no mundo espiritual, sensibilizando ele, levando ele até a chácara de Ávila e falando que ele teria uma nova chance para começar a reparar tudo aquilo que ele tinha feito. Então, um ano se passou, por aquela que lhe fora mãe adotiva na terra, nascia o primeiro filhinho de Dolores. Então, aqui nesse momento, a gente vê que então se concretiza a reencarnação de Antero de Oviedo.
ali próximo da Madalena e da Alcione, na família da Dolores, que é a liberta, né, por parte da Madalena, junto com o João de Deus, que é o liberto dos estigarríbias. Todos esperavam aquele advento com alvoroçada alegria, mas a criança causou a maior decepção. A mãozinha e o pé direito apresentavam-se deformados. E não só isso, como singular defeito do aparelho visual. Então, aqui a gente vê um exemplo do que o Espiritismo nos traz de esclarecimento com relação às consequências dos nossos atos desviados, né? E a necessidade da expiação com relação às coisas que a gente faz em vidas passadas. Consequências que são transferidas automaticamente, naturalmente, ao perispírito e que também podem serem materializadas numa nova encarnação. Então, aquele espírito, Antério de Oviedo, que tinha feito tanta coisa errada, assinando coisas erradas, caminhando na direção de buscar escravos, vender escravos. Então, tudo aquilo que ele tinha feito deformou aquele espírito e aquela deformidade se materializa nessa criança. Então, isso também nos faz entender o porquê de certas deformidades, coisas que sem a reencarnação a gente não entenderia como justiça divina. Por que que Deus dá tantas coisas boas a algumas pessoas, né? Tantas oportunidades de saúde, de felicidade, e para outros parece que de graça. Por que que um bebê nasce deformado com uma alteração, uma doença congênita, uma doença adquirida, logo um câncer ou inúmeras possibilidades que se a gente for analisar, sem a análise sobre o- a teoria, não, né, mas a confirmação da reencarnação, seria de certa forma até uma injustiça divina. Mas aqui não, a gente está vendo o exemplo de um espírito cheio de equívocos no passado, né, culpado, e agora enfrentando uma reencarnação com consequências, com limitações. A mão tinha apenas 2 dedos, enquanto que o pé os tinha tortos e retraídos. No primeiro dia, os pais tentaram encobrir o fato acabrunhados e receosos, mas a velha serva, que servia de parteira na grande propriedade dos Estigarríbias, levou a notícia a Dom Afonso, cujo pai não admitia a existência de aleijados em seus domínios. Então, olhem como também era a realidade na época. Então, se nascesse alguém que fosse deformado, aleijado, não era permitido. Então, apesar de Dolores e João de Deus se sentirem receosos, esconderem, chegou a notícia a Dom Afonso. Na manhã do segundo dia, João de Deus foi chamado pelo amo mais moço, que lhe falou irritado e severo. Hás de reconhecer que fomos bastante generosos por ocasião do teu matrimônio, mas a fazenda não pode sustentar crias anormais. Olha que puxado ouvir isso, né? Do seu filho. Está falando para o pai daquela criança que nasceu. O pobre pai não ignorava a sorte reservada aos pobrezinhos que nasciam assinalados por estigmas dolorosos. Incapazes para o trabalho, respondeu humildemente: Já sei, senhor, mas peço-vos, pelo amor de Deus, não seja meu filhinho eliminado, pois hoje mesmo dar-lhe-emos novo destino. Então, olha que decisão que tem que tomar esse pai. Sabe que eles iriam matar esse filho, mas pede
que não faça assim, mas ele se compromete em dar um outro fim para salvar a vida do filho, dar outro destino à vida dele. Dom Alfonso aqueceu enquanto o desolado servo regressava ao ambiente doméstico. Depois de comunicar à esposa o ocorrido, misturou com as dela suas lágrimas, deliberando recorrer à bondade de Dona Madalena para que a criança fosse devidamente socorrida. Generosa, bem ponderaram as dificuldades extremas da generosa benfeitora e, acanhados de lhe falar diretamente, resolveram chamar a pequena Alcione, que de certo os auxiliaria com a sua ternura infantil. Atendendo ao chamado, a graciosa menina aproximou-se curiosa do berço improvisado. Dolores esforçou-se heroicamente para não chorar e falou: Mandei buscar-te, Alcione, para dizer que o pequenino é teu e de tua mãe. A menina regalou os olhos de alegria, entremostrando assombro infantil. Sem nada dizer, e estendeu os bracinhos com sublime expressão de doçura. João de Deus envolveu o filhinho na camisola rendada que Madalena havia dado e ajudou a segurar a criança. Alcione exultava de alegria. Com enorme cuidado, voltou a casa, provocando a admiração maternal. A esposa de Cirilo surpreendeu-se. Transbordante de júbilo, Alcione mostrou-lhe a criancinha murmurando: Julgo que a cegonha deixou cair o pequenino em lugar errado. Deus não o mandou para Dolores, porque ela me disse que o bebê é meu e da senhora. Não é possível, afirmou Madalena, curiosa. A filha fez um gesto de quem não desejava qualquer modificação na providência e sentenciou: Ah, mamãe, não fale assim. E como que buscando uma defesa prévia, aproximou-se mais da mãezinha e continuou a dizer com graciosa expressão: Se a senhora o deixar comigo, nunca mais pedirei brinquedos e carregá-lo-ei ao colo para não lhe dar trabalho. A genitora supunha que tudo aquilo não passasse de capricho infantil e acrescentou: Não podemos separá-lo de Dolores, minha filha. Terias coragem de vê-lo chorando longe da mamãe? João de Deus acompanhava o diálogo, afogando o coração em lágrimas, mas vendo que Alcione se preparava para responder, pediu a dona Madalena um momento de atenção em particular e falou gravemente: Minha senhora, conhecemos as vossas dificuldades. Entretanto, não temos outra fonte de caridade a que possamos recorrer. Ignorais, talvez, que aleijados ou cegos de nascença, dos escravos de algumas fazendas coloniais, são eliminados ao nascer. Os estigarríbias adotam esse regime. É verdade que Dolores não tem o estigma do cativeiro, mas tenho eu, infelizmente, na qualidade de pai. Hoje de manhã, Dom Alfonso me chamou para tratar do caso e acabou por intimar-me a consumir com o desgraçadinho. Mas isso é uma imposição criminosa, atalhou a filha de Dom Inácio. Ainda assim é tradicional na colônia, onde os brancos têm filhos, mas os pretos só têm cria. Seria talvez interessante reclamar e defender meus direitos, mas sei que nada adiantaria, ou antes, que me valeria o ser reconduzido a ferros para os duros trabalhos da minha primeira mocidade. Compreendo. Lembramo-nos, então, Dolores e eu, de solicitar-vos esse sacrifício. Por quem sois? Ajudai-nos a salvar o pequenino. Madalena considerou os apuros em que se via para manter o exíguo lar, mas profundamente comovida não hesitou um minuto e respondeu: Não julguei que se tratasse de problema tão grave. Mas já que assim é, vocês devem contar conosco.
Seu filhinho será também meu. Dolores virá amamentá-lo em minha companhia, e por tudo o que mais fiquem descansados, que o Petis será o irmão mais moço de Alcilde. Será vosso servo, murmurou o semi-liberto, enxugando uma lágrima. Será meu filho, confirmou a filha de Dom Inácio, voltando incontinente à sala onde a criança choramingava nos braços carinhosos da filha. Aqui a gente vê uma cena triste e ao mesmo tempo maravilhosa, né? De uma situação que a vida apresentou, mas como por amor esse casal entrega um filho para salvar a vida desse filho, porque sabia que ia morrer. E agora vamos analisar a questão da reencarnação, a questão do problema da Margarida com esse espírito, o Antero de Oviedo. Margarida, Alba Lucínia, Antero de Oviedo, o Lólio Úrbico, o prefeito que não se cansava de infringir as leis morais para querer ela de todo jeito. E agora ela recebe o espírito, né, de Antero de Oviedo ali do corpo daquele bebê como filho. Então, como tudo vai se reconduzindo em como um espírito começa a lidar com o outro. E aí, então, assim, ela aceita. Tomou-a de conchego e conchegou ao coração. Não saberia jamais definir as doces comoções que se lhe apossaram da alma generosa. Acariciou a mãozinha defeituosa, beijou-a com ternura. O recém-nascido aquietou-se brandamente. E enquanto João de Deus se despedia, para atender ao labor diuturno, a esposa enfermiça de Cirilo Davenport mergulhava num abismo de profundas interrogações. Por que mistério o filhinho de Dolores ia reclamar seus carinhos maternais? Contemplou detidamente os traços grosseiros, aliados aos defeitos físicos que lhe haviam assinalado tão doloroso destino. Mergulhada num mar de cismas atrozes, rogou a Deus lhe concedesse forças para desempenhar a tarefa maternal até o fim. Não ignorava a extensão dos sacrifícios que a decisão lhe impunha nas lides diárias. No entanto, a criança reclinada ao seio parecia falar-lhe intimamente de um infinito reconhecimento. Não podia contar com as próprias forças, mas habituara-se a confiar na misericórdia de Deus. À noite, como de costume, Padre Damiano apareceu para o serão habitual. Relatou-lhe o fato da manhã, extremamente comovida, comentando o caráter inexplicável das suas comoções, e o velho amigo acentuou: Deus tem numerosos meios de aproximar as almas. Olhem como a sensibilidade do padre Damiano vai além, né, da compreensão da, da vida naquela encarnação. Quem poderá saber de onde vem essa pobre criança tão penosamente assinalada do berço? Estejamos preparados para cumprir os celestiais desígnios e agradeçamos sinceramente a emotividade maternal que bafejou seu coração. Mal acabava de o dizer, Alcíone entrou na sala com a criança ao colo. Depois de saudar afetuosamente o sacerdote, apresentou-lhe o seu bebê, com requintes de zelo. Este menino, padre Damiano, foi a cegonha quem trouxe do céu para a mamãe e para mim. Veja como é bonito. O eclesiástico tomou o petis cuidadosamente, enquanto a menina o ajudava a segurá-lo convenientemente nos braços, murmurando: sem dúvida, é um belo rapaz que Deus nos mandou. Em seguida, fixou nela os olhos e interrogou após uma pausa: como se chama? Alcione lembrou a história que
mais admirava entre as que a mãe costumava respingar das obras irlandesas que o marido lhe deixara, e voltando-se para a genitora, como a pedir-lhe aprovação, respondeu: É Rob. Um lindo nome das terras de teu pai, disse o religioso, revelando interesse. E por que o escolheste? O senhor não sabe a história? Não, conta lá. A pequena Alcione assumiu encantadora atitude por coordenar detalhes na mente infantil e explicou. Rob era um menino que a cegonha esqueceu numa rua quando todos dormiam, mas depois foi achado por uma senhora de bons sentimentos que o criou para as coisas de Deus. Muita gente o julgava insuportável, porque ele era muito feio, mas era tão generoso e tão humilde que recebeu de Jesus uma grande missão. Lembraste muito bem, Alcilde, e estou certo de que o Salvador há de amparar este nosso Rob. O sacerdote examinava a criança com atenção. Depois de lhe observar o defeito dos olhos, examinou o pé e a mãozinha mirrados. Parece doentinho, acrescentou um tanto impressionado. Acredito que não poderá trabalhar muito bem quando ficar homem. Alcione havia se assentado em atitude expectante e, ouvindo a alusão do velho clérigo, acrescentou solícita. Mamãe já falou isso, mas o senhor não acha que Rob poderá aprender música? Olha como vai sempre além, né? Um espírito como esse nunca vê problema. Sempre vê alternativa, solução em outras alternativas, né? Damiano compreendeu o alcance da infantil lembrança e opinou satisfeito. Muito bem lembrado. Estudará em nossas aulas e, quando crescer, dar-lhe-emos um violino de Cremona. A menina bateu palmas de contentamento, como se houvera resolvido problema de alta relevância, e, aproximando-se do sacerdote, retomou o petis com infinitos cuidados, enquanto a mãe lhe acompanhava os movimentos com um olhar de ternura indefinível. Assim regressava Antero de Oviedo ao cenáculo do mundo para as tarefas laboriosas da redenção. Então, olhem como, num, num simples fim de capítulo como esse, a gente vê beleza em tudo, até num espírito, né, passando pela necessidade de uma deformidade temporária numa experiência encarnada. Então, como tudo existe uma explicação, existe justiça, existe amor, existe bondade por parte de Deus, oportunidade que é dada, e com o auxílio de um espírito que já avançou, também isso tudo vai sendo cada vez mais esclarecido ou facilitado, né? Auxiliado nessas dificuldades por parte de todos ali os envolvidos na história. E assim, aqui, nesse momento, então, encerramos esse capítulo 7, e que é o fim da primeira parte do livro. A primeira parte do livro Renúncia, e na semana que vem nós então vamos entrar na segunda parte, segunda e última parte. São só duas partes do livro, né? Uma compõe toda essa fase até aqui a infância da Alcione, e daqui para frente nós vamos na segunda parte praticamente mudar o foco principal da história, que antes era o Cirilo, a Madalena, e agora é a Alcione, a reencarnação de Célia junto de todos esses espíritos amados dela, que o motivo principal dessa reencarnação dela é principalmente ajudar de perto, renunciando, né? Por isso que o livro se chama Renúncia, renunciando a possibilidade de já viver em uma esfera muito mais alta, mas por amor a eles, né, estar junto, estar perto, para dar exemplo, para dar amparo, para de alguma maneira interagir com eles nessa experiência encarnada
e, e levar um benefício. E então, semana que vem, voltamos aqui com o capítulo primeiro da segunda parte, que se chama O Padre Carlos. Então, é uma figura a mais aí agora na história, que nós vamos conhecer no domingo da semana que vem. Certo? Combinadíssimo. Alguma dúvida ou alguma observação aí que vocês queiram fazer dessa última parte? Não, nenhuma. Tudo certo, Marco. Maravilha, então. Então agradecemos mais uma vez a Deus e aos queridos irmãos de luz aqui que nos acompanham, estimulam, né? E a Jesus, nosso guia e modelo, né? De tudo que a gente tem que buscar e ser. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Tá bom? Ótima noite. Boa Até Obrigada noite, semana que por vem. pessoal. hoje. Tchau, tchau. Até.